Então, vamos lá. Seja bem-vindo à nossa segunda aula da palavra ser. Essa aula que você vai ter agora comigo será com resolução de muitas questões de concursos. Das palavras que nós estudamos, o ser é a pior delas. Classificar o ser é meio que, sabe o desafio final? É meio que chamar o feito à ordem. Sabe aquela história de hora da verdade? É a classificação do ser, porque a classificação do ser é um resumo de tudo que você estudou na vida do português, lá em morfologia. Entenda que você está no meu português extensivo, você está estudando, você está terminando o módulo de análise sintática, entenda onde você está. Depois desse material, nós vamos entrar num novo módulo, que é o módulo da sintaxe, que eu chamo de sintaxe avançada. Neste módulo, nós vamos começar com concordância nominal, depois vamos à concordância verbal, regência nominal, regência verbal, crase e pontuação, fechando o nosso ciclo aí da gramática, tá? Só para você entender onde é que você está no português extensivo. A gente está fechando com a palavra ser. A palavra ser, ela fecha o módulo de análise sintática, que foi o segundo módulo. Português, quando você estuda, a forma mais didática é você estudar por morfologia. Ortografia você pode estudar a qualquer momento, tá? Então, o mais didático é você estudar, começar por morfologia, depois você vai à análise sintática, que é o que a gente está fechando aqui, e depois sintaxe. O próximo módulo é sintaxe. Sintaxe é, dos três, o módulo com maior aplicabilidade em concurso. Cai muito em concurso, em todas as bancas. A gente está se preparando para esse módulo, que vai ser o próximo material que você vai receber, tá bom? Então, hoje nós vamos dar andamento aí às questões do ser. E com isso, repito, vamos fechar a análise sintática, tá bom? Então, lembre, eu coloquei aí para você, nós vimos na aula passada a teoria do ser, lembra? Nós vimos a classificação de tudo que o ser pode ser, tá? E agora, eu trouxe uma lista de frases para ficar mais didático. Com essa lista, eu vou começar a aula. E aí depois nós vamos resolver questões desde VUNESP, FCC, FGV e SEBRASP. E, claro, outras bancas que eu coloquei aí para você também, para você estudar de uma maneira bem ampla, tá bom? Então, presta atenção, presta atenção. Nesse início de aula, 5 minutos só para refrescar sua memória. 5 minutos agora, só olhando para a teoria, tudo bom? Só olhando para a teoria. Antes de eu começar, essa aula está rolando ao vivo e há uma dúvida aqui no chat boa de análise sintática, que tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui. A aluna manda uma frase que é assim: chega o primeiro raio da manhã. O primeiro raio da manhã é sujeito ou objeto direto? A aluna veio com essa dúvida e eu faço questão de responder essa dúvida agora, porque a gente está no módulo da análise sintática. E no módulo da análise sintática, o que eu te ensinei? Eu te ensinei, e isso é algo que eu vou te lembrar sempre. Sempre. Eu te ensinei, ó, aqui tá a frase que ela me mandou, ó, chega o primeiro raio da manhã. O que eu te ensinei? Eu te ensinei diante do verbo, a primeira pergunta que se faz é pelo sujeito. Então isso é mantra da análise sintática. Toda vez que você tiver que resolver qualquer questão pesada de análise sintática, faça isso. Vá ao verbo, chame o feito à ordem, faça a pergunta pelo sujeito. Como é que se pergunta pelo sujeito? Quem é que? Ou o que é que? Então, a dúvida da aluna, sabe qual é? Se o primeiro raio da manhã, peraí que eu vou destacar para você, é sujeito ou se é objeto direto, tá? Então, ela quer saber se é sujeito ou se é objeto direto. Como saber isso? Então, isso é o básico de análise sintática que você tem que saber. Perguntar. A diferença entre sujeito e objeto direto está na pergunta. A primeira pergunta que você faz ao verbo. A primeira pergunta que você faz ao verbo é pelo sujeito. Deixa eu até tirar aqui. É pelo sujeito. Então, você vai ao verbo e pergunta: quem é que? Lembra como é que se faz a pergunta? Quem é que? Ou o que é que?
Se você não souber fazer isso, ferrou. Porque você não consegue pensar sintaticamente. Então, vá ao verbo e pergunte. Faça a primeira pergunta ao verbo, como eu te ensinei. A primeira pergunta é pelo sujeito. O que é que chega? Quem é que chega? O que é que chega? O primeiro raio da manhã chega. Se você fizer a primeira pergunta pelo sujeito, se a primeira pergunta que você fizer for essa, você não vai confundir com o objeto direto. Se você esquecer, eu esqueci e não fiz a pergunta, não perguntei pelo sujeito, você vai achar que é objeto direto. Você vai ter essa dúvida que ela teve. Para não ter essa dúvida que ela tem, você vai primeiro perguntar o verbo pelo sujeito. O que é que chega? O que é que chega? O primeiro raio da manhã. O primeiro raio da manhã chega. O primeiro raio da manhã é sujeito. O verbo, portanto, não precisa de complemento. O verbo é intransitivo. Entendeu? Agora, se você não faz a pergunta, se você perde a coordenação motora, você vai fazer isso que eu vejo muitos fazerem. Você vai olhar para o verbo e vai ficar assim, chega o quê? Vou mostrar o outro lá. O outro lá vai fazer assim, chega o quê? Chega o primeiro raio da manhã, objeto direto. Ele vai falar, chega o quê? O outro lá vai falar, chega o quê? Mas você não. Você primeiro pergunta pelo sujeito. Por quê? Descobriu que é sujeito, não é complemento, portanto. Se é sujeito, então não pode ser complemento. Tá bom? Pergunta dela foi ótima. A resposta é essa, é sujeito. O verbo é intransitivo. E é isso. Eu começo a aula com 20 frases desafiadoras para você. A classificação do ser. Lembrando que o ser pode ser pronome reflexivo, quando equivale a si mesmo. Luísa já preparou a si mesma. O ser pode ser pronome recíproco, quando equivale a um ao outro. Quando o ser é recíproco, o verbo vem sempre no plural, porque reciprocidade é pluralidade, sempre. O ser recíproco é igual a um ao outro. O ser pode ser pronome apassivador. Quando é que o ser vai ser apassivador? Quando eu puder fazer duas coisas, são 2 testes para ver se o ser é apassivador. Primeiro eu olho a transitividade do verbo. Tem que ser VTD ou VTDI. Tem que ter transitividade direta. Em segundo, eu passo para a voz passiva analítica. Então, esses são os 2 testes que a gente sempre vai fazer nas questões para ver se o C é PA. Se o C é PA. Eu vejo a transitividade do verbo e eu transformo em voz passiva analítica. Como eu disse a você lá na teoria, é mais fácil o segundo teste. Transformar na passiva analítica. É mais fácil. Então, quando o C é PA, eu consigo transformar na analítica. O pedido foi feito, tá bom? O C pode ser índice de indeterminação do sujeito. O C é índice de indeterminação quando eu posso fazer 2 testes, lembra? Isso aqui são 5 minutos de revisão teórica, só para eu ter certeza de que eu vou poder vir com um batalhão de questões para você. Então, só para eu ter certeza de que você vai aguentar. Quais são os 2 testes para eu saber se o C é índice de indeterminação do sujeito? O primeiro teste é: o verbo não pode ser VTD ou VTDI. Por que o verbo não pode ser VTD ou VTDI? Porque quando ele é VTD ou VTDI, ligado ao C, é a estrutura de PA. Ele é PA. E, que mais? Ele tem o sentido de trocar por alguém, qualquer um. Lembra esse macete? Alguém, qualquer um, não se sabe quem, tá bom? Alguém, qualquer um, não se sabe quem. Então vem, acreditou-se naquela informação. Alguém, qualquer um, não se sabe quem. Acreditou naquela informação. O C pode ser parte integrante do verbo. Quando é que o C é PIV, parte integrante do verbo? Quando o verbo é pronominal. E aí lembra que eu falei que você teria que ter uma lista de verbos pronominais aí ao lado. Eu falei isso na última aula. Uma lista básica de verbos pronominais. Queixar-se, tornar-se.
avantajar-se, lembrar-se, esquecer-se, suicidar-se. Tudo bem? E outros que você vai aí aumentar ao longo da resolução das questões hoje. Você vai aumentar a sua lista de CPIV. O C é PIV. Quando é que o C é PIV? Quando ele faz parte de um verbo pronominal. Lembra o macete do CPIV? Eu conjugo o verbo. Para eu saber se o C é PIV, eu conjugo o verbo com o pronome. Então, eu conjugo. O pronome, ele acompanha o verbo. Então, ó, eu me apiedo, tu te apiedas, ele se apieda. Quando o C é PIV, ele acompanha o verbo, a conjugação do verbo. Então, esse foi um mecanismo que eu te ensinei para você. Isso, o apaixonar-se, tudo bem? Apaixonar-se é ser PIV. Isso, eu me apaixono, tu te apaixonas, ele se apaixona. Tudo bem? Tá, o C pode ser conjunção. Quando ele é conjunção, ele pode ser conjunção integrante. Quando é que ele é conjunção integrante? Quando ele inicia uma oração que pode ser trocada por isso, isto. Queria saber isso. Queria saber isto. Então, ele inicia uma oração substantiva. Aí, é aquele macete de trocar por isso, isto, ou disto, nisto, variantes aí, tudo bem? O C pode ser condicional. Quando é que o C é condicional? Quando ele traz ideia de hipótese. Quando eu posso trocá-lo por caso, caso estudes, se estudares, tá bom? Tá? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Adriana, tudo isso eu já sei. Ótimo. Então, eu só quero que você preste atenção para ver se você já sabe isso tudo, tá? O C pode ser causal. Cuidado. Lembra que eu te disse, uma outra coisa que eu te disse na aula passada e que eu quero que esteja hoje debaixo do seu braço? O C, quando é conjunção, existem duas que são mais comuns e duas que são raras, que só aparecem nas bancas mais de alto nível. Essas duas aqui são as mais comuns, o C integrante e o C condicional. E existem duas que são mais raras, em provas mais complexas, que é o C causal e o C concessivo. Então, o C pode ser 4 tipos de conjunção. Duas mais claras, mais fáceis, o C integrante, que é igual a isso, e o C condicional, que é igual a caso, e duas que são mais raras, o C causal e o C concessivo. O C causal, como é que eu faço para saber que ele é causal? Eu uso 2 testes. Eu troco por já que, ó, se ele se preparou para o exame, esse C equivale a já que ele se preparou para o exame. E ele traz, ó, ideia de fato e não hipótese. É o outro teste que você faz na frase. Você vai olhar para a frase e vai ver se, ó, repare, o C condicional, ele traz o verbo com ideia de hipótese, o verbo no subjuntivo. Se estudares, caso estudes. Já o C causal, o verbo traz ideia de fato e não hipótese. Se ele se preparou para o exame, não há que ficar inseguro. Então, é como se eu dissesse, já que ele se preparou. Então, repare que o verbo aí traz uma ideia de fato. Ele se preparou, isso foi um fato. Isso não é hipotético, não é se ele se preparar. Ele se preparou. Existe também o C concessivo. Como é que eu faço para saber se o C é concessivo? Eu faço um teste. Eu olho para a frase e vejo se ele conecta ideias contrárias, porque a concessão está no campo semântico da contrariedade. Então, na hora, para você ter certeza de se o C é concessivo ou não, você olha para as ideias, tá bom? Você olha para as ideias. Então, vem comigo, vem, ó. Se o bebê dormiu a noite inteira, os pais ainda estão cansados. Consegue ver ideias contrárias? Ó, o bebê dormiu a noite inteira. Os pais estão cansados. O C concessivo, ele traz essa ideia de contrariedade, que é típica da concessão, entendeu? Então, eu estou te dando aqui mecanismos para você pensar rápido nas questões. Mecanismos para, na hora, você não ficar viajando. Porque o grande problema das questões é que o aluno acaba viajando. Então, tá,
Com isso, você vai memorizar. Todos esses mecanismos que eu estou te dando aí, você tem que decorar. O ser substantivo, é aquele que vem determinado. Ou seja, ele vem seguido de determinante. Ele vem antecedido de determinante. Que pode ser um artigo, mas pode ser também um pronome. Ó, o ser, este ser, aquele ser, nosso ser, entendeu? Uma outra dúvida que eu vejo que os alunos têm na prova é achar que o ser substantivo é sempre com artigo antes. Nem sempre é artigo. Pode ser um pronome. Tá ligado nisso? Pode ser assim, ó, meu ser. Ah, eu tenho os meus seis. Ou seja, eu tenho as minhas condições. Entendeu? Então, o importante é saber que quando ele é substantivo, ele vem antecedido daquilo que a gente chama de determinante. Pode ser um artigo, pode ser um pronome. Ó, então, poderia ser, ó, meu ser, meu ser. Outra coisa que você vai ver nas questões é que você vai ver isso em questões, então eu já estou logo te adiantando. Nem sempre o ser substantivo vem com artigo. Desculpe, vem com acento. Nem sempre o ser, do artigo eu já falei, agora eu tô falando do acento. Nem sempre o ser substantivo vem acentuado. Então, há autores que permitem que ele não seja acentuado, por não ter tonicidade. Enfim, então ele pode, repito, ó. O ser pode ser substantivo sem acento. Então, não fique só usando o acento como âncora. Ah, vai ser sempre com acento? Às vezes não vem. Tá bom? Tá anotando tudo? O ser partícula expletiva. Lembra que eu te ensinei o ser realce? Eu te ensinei aí 2 testes para o ser realce. 2 testes para você verificar se o ser realce. O primeiro teste é retirar da frase. Retirar da frase para ver se fica bom. O ser, quando é realce, ele pode ser retirado da frase sem prejuízo semântico nem sintático. Ou seja, ele não é obrigatório, ele é, de fato, ele pode ser suprimido, ele pode ser retirado. Mas quando você retira da frase, cuidado, eu vou te dar aqui uma outra dica que salva nas piores questões. Na hora que você for retirar da frase, coloque a frase na ordem direta. Porque às vezes o aluno se enrola, porque ele fala, Adri, eu tirei da frase e ficou estranho. Tá, mas o problema é que você não colocou na ordem direta. Então, vou repetir. O ser expletivo ou realce, o primeiro teste que você vai fazer para ter certeza de que é ele, é esse teste aí. É retirá-lo da frase, mas é necessário que você coloque a frase na ordem direta. Então, veja aqui o exemplo. Ó, os meses passavam. Os meses é sujeito, ó, colocar na ordem direta é isso, ó, sujeito, verbo e complemento. Então, o ser realce, quando eu coloco a frase na ordem direta, ele desaparece. Aí fica, ó, os meses passavam, entendeu? Quando eu coloco na ordem direta, ele desaparece, os meses passavam. Tudo bem? Tá anotando os testes? E o segundo teste, então presta atenção. Com a experiência eu fui vendo que esse primeiro teste aí não resolvia, porque os alunos erravam muito as questões de ser, achando que todo ser era realce. Presta atenção. Estatisticamente, são poucos os 6 realce de prova. Mas eu comecei a perceber que os alunos achavam que todo ser era realce. Que depois de estudarem isso, eles erravam as questões porque eles achavam realce. Sabe por quê? Aí eu descobri, veja o que é uma pessoa viver disso. Eu vivo disso. Eu vivo tentando descobrir por que o aluno está errando para eu poder ajudar o aluno. Aí eu comecei a perceber que os alunos erravam achando que todo ser era realce porque eles retiravam da frase. E aí começaram a cometer o erro de todo ser que aparecesse na questão, o aluno retirava da frase e falava, gostei. Não quero mais esse ser, vou retirar. E aí o aluno achava que tudo era realce. Cuidado! Não é tudo que você pode tirar que é realce, não. Às vezes você tem um ser condicional que, se sair, vai manter a frase com o mesmo sentido e é conjunção condicional. Eu vi uma questão do SESP que era assim, ó, se viesse todos os dias, eu seria feliz. Era assim mesmo.
Se viesse todos os dias, eu seria mais feliz. Retire o C. Viesse todos os dias, eu seria mais feliz. Retirei. É realce? Não. É conjunção condicional. Só que a supressão não gerou alteração semântica, sabe por quê? Porque a ideia de condição está ali no verbo viesse. Então, largue isso de lado. Não ache que todo C que você retirar será realce. Por isso eu criei o segundo teste. O segundo teste para você ter certeza de que o C é realce. O C é realce com verbos que indicam movimento. 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 Passavam-se os meses passavam. Olha como esse verbo aí é verbo de movimento. A gramática tradicional fala isso. Olha que coisa boa. Que o C, expletivo, realce, aparece com verbos de movimento. Um outro exemplo que você vai ver muito em prova é com o verbo ir. Foi-se embora. Um outro exemplo que você vai ver, ó, vão-se os anéis. Vão-se os anéis, lembra? É o C realce. São verbos. Então você vai fazer 2 testes. Você vai colocar a frase na ordem direta. Nesse caso aqui, ó, os anéis vão. Coloque a frase na ordem direta. O C, quando é realce, ele desaparece. E faça o teste do verbo. Verifique se o verbo indica movimento. Movimento. Tudo bem? Então isso tudo te ajuda a saber que o C é realce. E não esqueça a minha dica. Estatisticamente, a maior parte dos 6 de prova ou é apassivador, ou é indeterminador, ou é PIV, ou é reflexivo, ou é recíproco. Poucos são realce. Então, estatisticamente, a minoria vai ser realce. Tudo bem? Agora sim. Vamos a 20 frases do C. Treinando aí, agora que a gente aqueceu, eu quero você. Retirei todas essas frases de concursos. Então, eu quero você aqui resolvendo as 20 frases do C comigo. Hoje é só resolução de exercícios e questões, tá bom? Eu até coloquei um código para ajudar, tá? Então, para a gente poder otimizar aqui a nossa correção, tá? Então, eu coloquei um código aí, pessoal que está assistindo ao vivo, posso ir? Todo mundo aí comigo? Então, ó, aproveitando aqui as dúvidas do online. Adriana, peraí, deixa eu me ver aqui. Já está passando rápido esse chat, não consegui pegar. Na frase 11, poderia incluir uma vírgula após a palavra meses? Deixe-me ver. Na frase 11, poderia, a vírgula antes do E com verbos com sujeitos distintos. Pode sim, tá? Então, vamos embora lá. Vem. Quero você comigo. 20 frases e depois resolução de questões até o final da aula. Vamos. 1. As verdades filosóficas se contradizem. Essa aí foi de uma prova da FGV. Todas essas frases eu retirei de prova, tá? Essa aí foi uma prova da FGV. Então, a banca queria que o candidato classificasse esse C. Então, quando eu digo as verdades filosóficas se contradizem, concorda comigo que esse C equivale a um ao outro, né? É como se eu dissesse, as verdades contradizem umas às outras. Esse C é o quê? É o quê? É igual a um ao outro. Recíproco. Ó, presta atenção. O código é 2. Código 2, tá bom? Vou usar o código aqui para você, tá bom? Recíproco. Não é reflexivo, não. Porque as verdades filosóficas, elas não contradizem a si mesmas. A contradição é uma com a outra. Uma contradiz a outra. Então, tudo bem. Sem o texto, fica mais difícil. Eu sei. Então, muitas vezes o texto ajuda. Como são frases, talvez você tenha mais dificuldade porque não leu o texto. Mas, na verdade, o que se queria dizer aí, as verdades filosóficas se contradizem, o que se queria dizer é que a cada nova verdade, a verdade anterior, que era tida como verdade, ela era demolida. Então, quando se diz que as verdades filosóficas se contradizem, é que uma nova verdade põe a perder a anterior. Então, uma contradiz a outra. Recíproco, ideia mútua. O texto ajuda, tá bom? Procura-se um meio de fazer o homem menos cético. Faça o teste, ó. Vem comigo, ó. Procura-se um meio. Um meio é
procurado. Eu não consigo passar para passiva analítica, um meio é procurado. Se eu consigo passar para a analítica, esse C é o quê? PA. Pronome apassivador, código 3. Vou só colocar aqui os códigos para você. 3. Pascal se declarou irracionalista. Então, vamos lá, ó. Uma dica que eu sempre dou é de que quando ele é reflexivo ou recíproco, a semântica ajuda. O sentido, ó, quando ele diz Pascal se declarou irracionalista, você não consegue matar isso semanticamente. Não é como se dissesse Pascal declarou a si mesmo irracionalista. Esse C tem valor de a si mesmo. Esse C é reflexivo. Tudo bem? Código 1. Frase número 4. As doutrinas filosóficas queixam-se do ceticismo moderno. Então, quando você diz assim, ó, as doutrinas queixam-se, elas queixam a si mesmas? Não. Veja, não é aquela história de eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa, nós nos queixamos. Esse C acompanha o verbo. Trata-se de um verbo pronominal. Quando for assim, você coloca até o verbo ao lado, ó. É o verbo queixar-se. O verbo é pronominal. Esse C é PIV, parte integrante do verbo. Código 5. PIV. Tudo bem? Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa. Tudo bem? Tranquilo? Tá, eu tô aqui, essa aula tá acontecendo ao vivo e eu aproveito e vou ajudando os alunos aí no meio do caminho. Adria, por que na frase 2 o C não seria conjunção integrante? Foi a dúvida do aluno em relação à frase 2. Ele perguntou por que esse C não é integrante. Eu vou mudar de cor para mostrar o erro. Tá? Então, ó, o que eu vou usar azul agora, não copie, tá? Por que esse aluno achou que esse C fosse conjunção integrante? Porque ele usou um macete do isso, entendeu? O macete do isso, ele salva, mas às vezes ele destrói. Então, eu já falei isso na aula passada. O macete do isso pode destruir uma pessoa quando ela lê rapidamente. O que aconteceu é que ele leu rapidamente. E ele pensou assim, eu tenho certeza de que ele me perguntou isso porque ele usou o macete do isso. Procura isso. Procura isso. Aí ele trocou por isso e falou, gostei, esse C é integrante. Só que não. Ele não está querendo dizer procura-se isso. Na verdade, então, ó, arranque tudo daqui, tô arrancando. Na verdade, esse C não é igual, nem não está iniciando uma oração que eu posso trocar por isso. Esse C está ligado a um verbo que pode ser transformado na passiva analítica. O meio de fazer o homem é procurado. Então, quando eu passo para a voz passiva analítica, aí eu vejo que esse C é PA. Então, por isso, foi ótima a pergunta do colega aí no chat, porque muita gente erra por causa do macete do isso. Troca tudo por isso. E acho que tudo é conjunção integrante. Cuidado. É necessário ler a frase para ver ali qual é aquele sentido do C. O C ali tem sentido de apassivar. Um meio é procurado. Tá bom? Então, isso aí. Vambora lá. Vamos aqui. Depois eu respondo perguntas de frases. Galera tá aí animada com outras frases. Tragam novas frases, eu ajudo, mas antes vamos matar essas daí, tá? Frase 5. O líder declarou que, se levado ao poder, deportará imigrantes. Esse C, vamos embora lá que agora eu volto com a vermelha, ó. Esse C não é igual a caso. Caso levado ao poder, caso seja levado ao poder. Esse C é igual a caso, tem valor de condição, conjunção condicional. Código 7. Vem. Isso, conjunção subordinativa adverbial condicional. Tá, na frase 6, eu olho para esse C, lembra aqueles 2 testes que a gente usa para ter certeza de que o C é indeterminador do sujeito? Lembra? Eu faço aqui, eu vou usar 2 testes. Ó, primeiro, eu vou olhar se é VTD ou VTDI. Eu vou olhar a transitividade do verbo. O C tá ligado a VTI. Quem precisa, precisa de. Ou seja, ele está ligado ao que tem preposição. Se ele está ligado ao que tem preposição, não pode ser PA, não pode ser apassivador. Aí,
Lembra? Eu faço o segundo teste. Eu pergunto se ele tem o sentido de alguém, não se sabe quem, qualquer um precisa. Sim, ele tem o sentido de alguém, qualquer um, não se sabe quem. Ele é índice de indeterminação do sujeito. Código 4, índice de indeterminação ou pronome indeterminador do sujeito. Isso aí, frase 7, vamos. Perguntei se conseguiria a vaga. Perguntei se conseguiria. Aí sim! O macete do isso, ele destrói, mas às vezes ele pode salvar. Nesse caso, você vai usar o macete do isso, mas você vai ler com calma. Ó, perguntei isso. Aí, o macete do isso, como é que você usa? Você pega a oração que o C inicia e você verifica se ela pode ser trocada por isso. Quando você troca por isso, então você está constatando que é uma oração substantiva. Isso, quando você troca por isso, você está vendo que a oração é substantiva. Porque você está trocando a oração por um pronome substantivo. E aí isso te ajuda a ver que esse C é sim conjunção integrante. Conjunção subordinativa integrante, código 6. Estou usando os códigos aí, tá bom? Perguntei isso. Na frase 8, elas se aborreceram com a notícia. Então veja, vai acontecer a dúvida. Olhe para mim, olhe para mim. A dúvida que eu vou aqui mostrar a você é uma dúvida que faz todo sentido. Muita gente vai ter a dúvida, vai olhar para a frase 8 e vai perguntar assim: poxa, será que esse C não é igual a si mesmas? Elas aborreceram a si mesmas? Faz sentido. Porém, eu vejo que esse C faz parte do verbo. É o verbo aborrecer-se. Ou seja, na hora que você tiver essa dúvida, será que ele é reflexivo, aborreceram a si mesmas? Ou será que não? Será que é PIV? Primeiro, já falei que essa dúvida faz todo sentido. Há autores que chamam o C-PIV de reflexivo. Entendeu? Então, há autores agramáticos que dizem que não existe essa distinção, que todo C-PIV é reflexivo. Porque o pronome, então vou repetir, que é para você não surtar agora que a gente vai começar a resolver questões. Há autores que dizem que o C que é PIV, parte integrante do verbo, ele também pode ser chamado de reflexivo. Por isso que você vai ver nas questões que as bancas dificilmente vão dar as duas opções. Só a FGV faz isso. Porque a FGV, ela encara qualquer recurso. Mas as outras evitam colocar as duas opções, por quê? Porque todo PIV, autores que dizem que todo PIV tem valor semântico de reflexividade. Mas por que não é reflexivo? Porque é PIV. Por que é PIV? Porque é só conjugar o verbo. Eu me aborreço, tu te aborreces, ele se aborrece. É o verbo aborrecer-se. Então, esse ser faz parte do verbo, parte integrante do verbo. O código é 5. Entendeu? Tá bom? PIV, tá? PIV. Eu me aborreço, tu te aborreces, ele se aborrece, entendeu? Mas você vai ver que as bancas mais tranquilas, elas vão dar lá a opção, ou PIV ou reflexivo. E uma coisa ou outra você vai marcar. Então não surte, porque isso é defendido inclusive por grandes gramáticos. Essa história de que todo C PIV é reflexivo. Que tem um valor reflexivo aqui entre nós. Porque elas aborreceram a si mesmas. Elas estão aborrecidas, né? Elas se aborreceram. Eu posso aborrecer alguém e eu posso aborrecer a mim mesma. Então faz sentido. Só não é PIV, só não é reflexivo porque é PIV. Entendeu? 9. Se pretende nos deixar, preparamos uma festa de despedida. Lembra aquele teste que eu te ensinei? Você olha para o C, você faz 2 testes. Primeiro, você olha para o verbo e pergunta a ele se esse verbo, você vai perguntar se esse verbo traz ideia de hipótese ou de fato. Porque se o C é condicional, ele é hipotético. Mas se o C é causal, ele é factual. Olhe para o verbo e pergunte se isso é hipótese ou fato. E tente trocar o C pelo já que, como eu te ensinei. Ó, se pretende nos deixar, preparamos uma festa de despedida. Sim, isso é um fato. Ele pretende.
Ele pretende mesmo. Então, esse C é igual a já que pretende nos deixar, esse C é conjunção causal. Entendeu? Código 8. Agora, não estranhe. Eu já vi bancas mais simples, mais isoladas, que nem sabem que o C pode ser causal. Olha, eu já vi de tudo nessa vida e você vai ver também. Eu já vi banca chamar esse C aí de condicional. Por quê? Porque nem considera que ele possa ser causal. Mas ela não dá as opções. Ela não dá entre as opções o valor causal. Ela só vai dar condicional. Então, vou repetir. Não estranhe nessa sua vida de concurseiro. Se você olhar para um C e falar assim, ele é causal, mas a banca der como resposta condicional, pode ter certeza de que se houver opção causal, a questão tem que ser anulada. Mas, na maioria das vezes, as bancas nem sabem disso. Elas colocam o C, causal, como condicional. Então, isso vai depender muito do nível da banca. Se é uma banca mais alto nível, ela não vai misturar. Então, CESP, FCC, FGV, elas sabem bem a diferença do C causal para o condicional. Mas não estranhe se você vir 6 aí da vida causais que bancas chamem de condicional, tá bom? 10. Invadiu-se o supermercado. Invadiu-se o supermercado. Isso aí, ó. Na frase 9, esse C igual a já que pretende nos deixar, ele é fato. Então, ele é causal, tá bom? 10. Invadiu-se o supermercado. Peraí, que eu tô aproveitando as dúvidas aqui. Dri, a oração subordinada ajuda a identificar se o C é causal? A oração subordinada, sim, que é essa daqui. A oração, quando o C é causal, é a oração subordinada, claro que ajuda, porque ela traz ideia de fato. Se pretende, já que pretende. Então, a resposta é sim. O C, quando é causal, a oração subordinada, que é a oração que ele inicia, resolve tua vida, porque ela vai trazer ideia de fato e não de hipótese. Ele não disse se pretender. Ele disse que pretende. Então, é fato, é causa. 10, vambora que você tá na metade. Invadiu-se o supermercado. Vai, passe para passiva analítica. Não é o mesmo que se eu dissesse o supermercado. Eu não consigo fazer isso. O supermercado foi invadido. Sim, eu consigo passar para passiva analítica. Esse C, então pronto, isso é o teste. Ó, além disso, ele está ligado a VTD. Quem invade alguma coisa. Então, tá tranquilo. Esse C é PA. Pronome apassivador, partícula apassivadora, 3, código 3. 11. Respeitou-se as regras. Quero ver o quanto você atura. Ó, presta atenção, acabamos a primeira metade. A segunda metade é decisiva. É decisiva a segunda metade, a partir de agora. Segunda metade, até a 20. Ela vai ser decisiva. Vamos ver o quanto você aguenta. Segunda metade é pior que a primeira. Vamos ver. 11. Respeitou-se as regras. Peraí, que eu vou olhar para esse C. Vou tentar transformar em passiva analítica. Mas está com crase. Se está com crase, dá para ver que não pode ser sujeito. Com esse sinal indicativo de crase, eu percebo que esse A é preposição. Entendeu? Eu não posso transformar em sujeito. Eu não posso dizer as regras foram respeitadas. Então, por que não pode ser sujeito? Porque tem preposição. Esse A é preposição. Então, eu tenho a preposição mais o a artigo. Então, se tem preposição, não pode ser sujeito. Tudo bem? Tá, beleza. Se não pode ser sujeito, então, vambora lá. Será que esse C não tem um sentido de alguém respeitou as regras? Olhe para o verbo. Outra coisa que você aprendeu lá, lembra que quando o verbo fica na terceira, quando o C é índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular? Entendeu? Então, presta atenção. Esse C não é PA.
esse C é índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação por quê? Porque o verbo não se flexionou. Seria diferente, então peraí, ó. Primeiro eu vou colocar o código dele, ó. É código 4, é índice de indeterminação do sujeito. Só que o que aconteceu aqui é que você tem um índice de indeterminação do sujeito ligado a verbo transitivo direto, o que é raro. Com verbo transitivo direto, normalmente o C é o quê? PA. Quem respeita, respeita alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Tá, mas peraí. O verbo é transitivo direto e o C não é PA? Por que não é PA? Por causa dessa crase. Esse verbo, apesar de ser transitivo direto, ele está ligado à preposição. É o chamado OD preposicionado. É o objeto direto preposicionado. O objeto direto preposicionado não pode virar sujeito, porque está com preposição. Entendeu? Então, prepare-se para isso. Por isso que eu te dei 2 testes para saber se o C é PA. O C, quando é PA, presta atenção, o C, quando é PA, além dele estar ligado a verbo de transitividade direta, que era o caso, o verbo concorda com o sujeito. Repare que o verbo ficou na terceira do singular. Entendeu? Então, isso aqui não pode ser sujeito. Além disso, isso aqui tem crase. Se tem crase, não pode ser sujeito. Entendeu? Era, na verdade, um OD preposicionado. Esse C é índice de indeterminação do sujeito. Você vai ver isso nas provas. Seria diferente se eu retirasse a crase. Se eu retirasse a crase, aí seria assim, ó. Respeito. Aí o verbo teria de ir para o plural. Respeitaram-se as regras. Aí seria uma outra construção, vem comigo, seria uma outra construção em que, sem crase, esse as é artigo. Uma outra construção em que as regras passaria a ser sujeito. As regras, aí sim, seria as regras foram respeitadas. Isso é o pior que pode acontecer, entendeu? Então, eu estou trazendo o melhor e o pior. Quando houver preposição, você já está ligado que não pode ser PA? Quando vem preposição, não pode ser PA. Porque não pode ser pronome passivador, porque isso aqui não pode ser sujeito, entendeu? Diferentemente seria se as regras estivessem sem crase. Aí as regras foram respeitadas, sujeito. Aí esse C seria PA. Entendeu? Tá bom? Então a pegadinha da 11 foi a crase. A pegadinha da 11 foi aparecer um VTD. Presta atenção para você entender a pegadinha da 11 e não passar por isso em prova. A pegadinha da 11 foi um verbo ser, VTD mais C, e o C não ser PA. Então, você tem estrutura aqui, ó, pegadinha. Guardou a pegadinha? Qual foi a pegadinha? Você tem um VTD mais C mais OD preposicionado. Essa foi a pegadinha. Aí esse C passa a ser índice de indeterminação do sujeito. Pegou o raciocínio? Tá bom? Pegou? Então vem comigo. 12. Se já se sentia cansado, ainda nadou mais um pouco. Se já, vamos embora para o primeiro C. Se já. Esse C é o quê? Esse primeiro C está iniciando uma oração. Tudo bem? Que traz ideia de que, ó, se sentia cansado, nadou mais. Então, lembra, quando você iniciar uma oração, havendo entre as orações ideia de contraste, consegue ver que há um contraste aqui? É como se eu dissesse, se sentia cansado, mas nadou mais um pouco. Então, o primeiro C, que eu já te ensinei, quando ele traz ideia de contraste, ele é igual a embora. É como se eu dissesse, embora se sentisse cansado. Então, esse primeiro C é conjunção concessiva. Tudo bem? Então, ó, o primeiro C é concessiva, código 9. É igual a embora, tá bom? Código 9, tá? Agora vamos ver o segundo, ó, o primeiro, ó,
Na frase 12, não é o fato de fez com que, não. Não é o fato de se sentir cansado fez com que nadasse mais um pouco. Esse se não é causal. Cuidado para não achar que esse se é causal. O fato de se sentir cansado fez com que nadasse mais um pouco? Não. Não é causa e efeito. É concessão. Apesar de se sentir cansado, nadou mais um pouco. Ele tem valor de ir embora, apesar de, tá bom? Agora eu quero que você olhe para o segundo se. O segundo se está ligado ao sentir. O segundo C, vou mudar de cor para ele, ó. Esse segundo C aqui está ligado ao sentir. Concorda comigo que o verbo é sentir-se. Eu me sinto, tu te sentes, ele se sente. Eu me sinto, tu te sentes, ele se sente. Conjugue o verbo que você vai ver que esse C, ó, eu me sinto, tu te sentes, ele se sente, nós nos sentimos. Quando você conjuga o verbo, o pronome acompanha o verbo. Esse se é PIV, parte integrante do verbo. Entendeu? Falei para você que é teste de fogo. Se você sobreviver às 20 frases, você vai tirar as questões de letra. Frase número 13. Os sentimentais se martirizam diariamente. Tá, vamos ver. Os sentimentais se martirizam. Eles se martirizam. E aí? Tudo bem? Tudo bem com o som? Pessoal que está me dando suporte, pode aumentar um pouco o som, por favor? O pessoal está com dificuldade de ouvir. Então vamos lá. Vem, ó. Os sentimentais se martirizam diariamente. Vem comigo. Quando você diz os sentimentais se martirizam, eles martirizam a si mesmos. O verbo é martirizar. Há autores que até dizem que existiria o martirizar-se, mas o verbo é martirizar. Esse se é reflexivo. É como se eu dissesse, os sentimentais martirizam a si mesmos. Eu posso martirizar você e eu posso martirizar o outro, entendeu? Esse se tem valor, é pronome reflexivo. Tem valor de a si mesmo. Código 1. Tudo bem? Ó, pare com isso, hein? Agora, Adri, agora melhora a imagem. Agora, Adri, agora eu fico um pouco calada que eu quero descansar. Peraí. Ó, tá me enrolando não, né? Dri, aumenta o som. Dri, melhora a imagem. Dri, tô com fome. Dri, fica quieta que agora eu tô cansado. Não, gente, vambora aí, vambora aí. Ó, os sentimentais se martirizam diariamente. Os sentimentais martirizam a si mesmos. O C é reflexivo. Tudo bem? Bora, vambora pro outro, vai. 14. Ciência e técnica se auxiliam. Quando você diz ciência e técnica se auxiliam, agora você vê a diferença? Agora, esse C é igual a uma à outra. Elas auxiliam uma à outra. Esse C tem valor de reciprocidade. Recíproco, código... Peraí que eu vou ver o código... Recíproco, código 2. Bora mais, 15. Se o ser humano olha só a aparência, fica preso apenas à forma. Se o ser humano olha... Se ele olha só a aparência, fica preso apenas à forma. E aí? Deixa eu só voltar aqui. Houve uma dúvida aqui no chat, antes da gente falar da 15, houve uma dúvida aqui importante. A aluna falou, Adri, eu achava que na 13 o C era recíproco. Por que que ela achou isso? Isso aqui foi uma questão retirada de uma prova da FCC e todo mundo colocou como recíproco. Por que que esse C não... Por que que muita gente achou que fosse recíproco? Por causa do verbo no plural. Muita gente errou essa questão da FCC porque achou que o verbo recíproco, que toda vez que o verbo vem no plural, o pronome é recíproco. Só que não, e eu falei isso na aula passada, eu falei, cuidado, repita comigo, presta atenção que eu vou falar que isso é muito importante para você não errar. Quando é recíproco, o verbo vem sempre no plural, mas o verbo pode vir no plural e o C não ser recíproco.
O verbo pode vir no plural e o ser não ser recíproco. Vou repetir. Muita gente errou a 13 porque olhou para o verbo no plural e achou que fosse recíproco. Se enganou, porque é automático mesmo olhar para o verbo no plural e achar que é recíproco. Só que quando ele diz que os sentimentais se martirizam diariamente, concorda que você tem que entender a frase. Você tem que entender que os sentimentais, o cara não é sentimental, então ele não está martirizando o outro. Ele está martirizando a si mesmo. Você tem que entender ali aquele sentido. Os sentimentais se martirizam. Não é um ao outro. O cara é sentimental. O sentimental, ele é um martírio para ele mesmo. Entendeu? Então, assim, apesar de o verbo estar no plural, o ser é reflexivo. Ótima pergunta. Eu até voltei a 13, porque muita gente errou a questão por isso. Vambora para 15. Vambora. Vem. Ó, agora, o ser causal versus ser condicional. Veja, se o ser humano olha só a aparência, fica preso apenas à forma. Nesse caso, o ser é igual a caso. Não é um fato. Repare que não é uma ideia de fato. Ele não está afirmando que o ser humano olha só. É como se ele dissesse, caso ele olhe só a aparência, ele vai ficar preso apenas à forma. É como se ele dissesse, nos casos em que ele olha só a aparência, então ele não está afirmando que o ser humano olha só a aparência. É como se ele dissesse, caso ele olhe, se ele olhar, esse ser é igual a caso. Mesmo o verbo não estando no subjuntivo. O contexto mostra que é uma hipótese condicional. Então, código 8. Condicional. Tudo bem? É uma hipótese. Dri, por que o C da 13 não poderia ser PIV? Foi o que eu comentei. Quando eu resolvi a frase 13, ótima pergunta, mas eu já fiz esse comentário. Logo que eu fui resolver, eu falei assim, esse verbo não é considerado pronominal, entendeu? Então, por causa do verbo. O verbo é martirizar, entendeu? Há autores que até o colocam como acidentalmente pronominal. Porém, isso aí tudo é retirado de prova. Então, entenda que não é PIV, vou repetir, pergunta boa na frase 13, esse C não é PIV, porque o verbo não é pronominal, é o verbo martirizar. Tá bom? 16, se estudar, será aprovado. Se estudar, será aprovado, coisa linda esse C aqui, não? Esse C é igual a caso estude. Traz ideia de hipótese, traz ideia de condição. Tudo bem? Ah, nesse aí eu sou feliz. O verbo está no subjuntivo. Quando o verbo está no subjuntivo, concorda? Futuro do subjuntivo, dá para ver que há uma ideia clara de hipótese. Frase 17, vamos. Foi-se, então é código 7, isso, boa. Foi-se embora quem não devia ter vindo. Foi-se embora, então vem, ó. Quando eu digo foi-se embora, é como se eu dissesse foi embora. Repare que esse se pode ser retirado da frase. Repare que ele está com o verbo de movimento, o verbo ir. Esse se é expletivo realce. Viu como estatisticamente ele é a minoria? Frase 11, código 11. É 11 mesmo, né? É. 18. Não sei se esses encontros têm algum significado. Não sei se eles têm algum significado. Não sei. Presta atenção. Esse se inicia uma oração que pode ser trocada por isso. Esse se é conjunção integrante. Não sei isso, né? Beleza. Código 6. Eu tenho uma técnica já que eu fui aprimorando ao longo dos anos, que as primeiras frases são fáceis, as do meio são horrorosas e as do fim são fáceis, que é para você sair animado do... Entendeu? Agora você tá sentindo prazer, não tá? E no meio você teve vontade de jogar o papel pro alto, não foi? 19. Aquele se não é um pronome. Aquele se, esse se é um substantivo. Substantivo, código 10. Lembra que eu te falei que nem sempre vai vir com acento? Ele é substantivo porque ele está antecedido de determinante. O aquele é um determinante, é um pronome. Entendeu? Isso aí. E
Aquelas meninas... mas a 20 é um desafio. Ó, a 20... Agora a 20. A 20 não é fácil, não. A 20 é para você acertar e falar assim, eu aprendi. Se você errar, não quer dizer que você não aprendeu, mas se você acertar, você vai comemorar. E aí? Que C é esse da 20? Isso aí foi FGV. As meninas sorriam-se em jeito. Não é em jeito, é sem jeito, tá? Deixa eu só corrigir um problema aqui de digitação do estagiário. Tá bom? Em jeito não. As meninas sorriam-se sem jeito. Tá bom? Não muda não. Você continua sendo a mesma coisa, mas corrija aí, senão você não vai entender a frase. As meninas sorriam-se sem jeito. Vamos lá. Esse C é uma com as outras. As meninas sorriam umas para as outras. Ou as meninas sorriam a si mesmas. Ou as meninas sorriam. Elas simplesmente sorriam. Veja, esse C é expletivo, com um verbo que indica ação. O Bechara diz, então vou repetir, porque isso resolveu minha vida. O C, expletivo, ele vem ligado a verbos de ação. Lembra que eu falei isso na última aula? Verbos de ação para indicar espontaneidade de ação. Ação espontânea. Então, o C, expletivo, ele vem com verbos de ação. Verbos de ação. Ação não é movimento. Não fique achando, mas sorrir, a pessoa tá paradinha. Não. É ação, não é movimento. Verbos de movimento. Verbos de ação. Ou seja, não são verbos de ligação. O C está sempre ligado, o C expletivo, sempre ligado a verbos de ação. Ação. Indicando espontaneidade de ação. Então, quando você diz, foi-se embora. Ele foi embora, assim, do nada. Ele foi espontaneamente. As meninas sorriam-se sem jeito. Elas sorriam. Entendeu? O C é expletivo. Está ligado a um verbo indicando ação espontânea. Pode ser retirado da frase, as meninas sorriam. Entendeu? Palavra expletiva, partícula de realce. Olhe para mim, olhe para mim. A partir de agora, você vai comigo até o final da aula, resolvendo questões, subindo a ladeira, não é um negócio assim? Você anda da lama ao topo. Você vai começar com as questões mais simples e no final, você tem que estar trocando as pernas, senão não terá sido bom, entendeu? Então agora, a partir de agora, pegue a sua caneta aí e vambora. Agora é sem parar, sem colo, sem teoria, só resolvendo questões, tá bom? Então bora lá.